Vou gravar. Entra aqui. Espelha. Aí eu já posso ir comendo. Tá. Então, tu conseguiu abrir também, né? Tudo tá. Bom, então, o meu trabalho foi em cima do Aéreo Yoga, né? Que foi, só para resumir um pouquinho, assim, como é que eu conheci o aéreo. Eu fui para Lajeado trabalhar, mas eu queria, aonde eu vou, assim, trabalhando, eu procuro algum lugar para fazer yoga, para conhecer as pessoas, conhecer a maneira como cada um vai dando aula. E aí eu estava fazendo uma prática de Hatha e eu vi, assim, os tecidos amarradinhos, como estão aqui. E eu fiquei pensando, nossa, que legal, deve ter aula de circense aqui, né? Aí no final da aula eu perguntei e ela falou, não, é a yoga. Daí mandei um WhatsApp pra Binha, disse, Binha, esse negócio existe mesmo, é fake, né? Invenção de moda. Ela, não, é uma modalidade, existe mesmo, só que é difícil de achar e tal. Aí, bom, aí procurei outros lugares por aqui, fiz em alguns lugares, vi coisas que eu gostei, que eu não gostei. E aí, então, até por indicação da Carla e do Rafa, fui parar lá em Florianópolis. E aí eu acabei fazendo, então, a formação lá. E assim, o que que mais me encantou, assim, no aéreo, né? Ele, de fato, ele traz a história do aéreo, a gente busca a história das práticas e ver o próprio, através do Iyengar e de outros mestres, que eles fazem a prática do yoga em cordas, ou então, eu não lembro o nome da madeira, é um tronco de uma árvore que eles deixam ela, claro, bem lixadinha, lisinha, e encerram ela com óleos essenciais, e eles também fazem ali. E a intenção toda, na Índia, né, no aéreo raiz, são cordas, aquelas cordas grossas, assim mesmo, de, de, de cipó, aquilo, não sei o que é, aquela que é bem áspera. E eles buscam ali, primeiro, a questão assim, como o yoga o que quer o tempo todo é trazer a nossa mente para o aqui e para o agora, com anos, ou dependendo da mente de cada um, a prática, às vezes, do Hatha, em algum momento da vida, pode não estar sendo suficiente para tu focar no aqui e no agora, porque é aquela história que a gente usa o corpo e a respiração para controlar os pensamentos, dar uma limpada, dar uma aliviada. Só que tu pode estar numa fase da vida que, ou da personalidade de cada um, que o Hatha tu está fazendo o asana perfeito, está fazendo a respiração, mas aquilo ainda não é o suficiente para acalmar a mente, para limpar a mente, para trazer o teu foco para o aqui e para o agora. É por isso que foram surgindo outras modalidades de yoga nessa intenção, porque cada um tem a sua particularidade, o seu jeito de domar a própria mente. Pode ser através de um vinyasa, que é mais, né, traz um ritmo maior, ou então através do aéreo, que também é uma técnica utilizada por eles, porque exige uma concentração maior, uma força maior, um trazer a mente para o aqui e para o agora mesmo, por causa da questão do equilíbrio. Então, tem isso. É uma prática que traz os movimentos do Hatha, mas de uma forma muito mais intensa, porque para tu manter o equilíbrio e até a postura correta exige mais força. Então, é isso, no frigir dos ovos, o que a gente quer de novo é isso, é trazer a tua concentração, a tua mente para aquele momento. E que seja uma hora dessa atividade, uma hora para uma mente sem pensar no ontem nem no amanhã, é uma terapia fantástica, né? Os benefícios que a gente tem com isso, comprovados até em alguns estudos de pessoas com diabetes, com alteração de pressão, com outras
doenças que com a prática, justamente por acalmar a mente, conseguem ter resultados melhores do que só usando medicamento. Tem um estudo, inclusive, que eu não coloquei aqui, porque ele não estava relacionado diretamente ao aéreo, mas ele está direcionado ao yoga, que foi feito na Universidade da Califórnia, que fala, eles pegaram um grupo de pessoas que faziam caminhada todos os dias e elas tinham uma alteração de glicemia e hipertensão. Faziam caminhada todos os dias e o outro grupo não fazia caminhada e fazia o Hatha Yoga, né? E aí, depois de 3 meses, eles fizeram as primeiras medições e 6 meses também. 3 meses mais 3 meses, né? E quem fazia o yoga teve melhores resultados do que quem fazia só a caminhada. Mas isso relacionado à questão da mente, né? De ter a mente mais tranquila, de isso acalmar, equilibrar. Então, tem essas questões. E o Aéreo Yoga também conta a história que, assim, então ele vem com essa prática de muito tempo atrás, sendo utilizado nas cordas ou nesses troncos de árvore, e ele ganhou o Ocidente, começou a ganhar o mundo na década de 90, e, e foi através de um cineasta que ele queria fazer uma parte de um filme onde tivesse a prática do yoga, mas com os tecidos. Na época, o que existia eram só os tecidos circenses mesmo, né? E aí, juntando essa história que na Índia tinha prática nas cordas, então eles trouxeram a corda em tecido. E aí puderam fazer essas coreografias do yoga no tecido. E a partir de então isso ganhou o mundo, né? O que era uma prática totalmente rústica só na Índia, ganhou o mundo através dos tecidos, que acaba sendo mais machuca menos, claro, né? Tem uma facilidade, tem toda essa questão. Então, ele tem de fato mesmo isso, conforme tu vai evoluindo na transição de um asana para o outro no tecido, ele ganha um olhar de dança, como se fosse, né? Porque a gente tem o princípio assim de não tirar a mão do tecido. Então, quando tu começa a encaixar um asana no outro através do tecido e ele vai fluindo, ele vira uma dança, né? Então fica, ele traz essa beleza assim também. O que mais? Eu coloquei aqui. Falei ali dos mestres. E eu coloquei, né, sobre o aéreo como um benefício para o corpo e para a mente. Por isso, como ele é uma prática mais intensa, quem faz a aula de aéreo sente isso no corpo, porque claro que exige mais força. Ele é uma aula que mesmo que tu faça ela muito pausada até tu pegar o ritmo e conhecer o movimento, ele cansa, ele dá uma suadeira mesmo, porque exige mais força do corpo. E isso é intencional, é isso que vai trazer a tua mente para a concentração daquele momento. Então, é esse benefício de corpo e de mente que ali é. O objetivo é a mente, mas a gente acaba usando através da intensidade do movimento no corpo. No Ashtanga, só fazendo um parênteses no tal conhecido Ashtanga Vinyasa, eles usam o Ujjayi Pranayama, que eu não sei se vocês usam no aéreo, a respiração que é o Ujjayi. E eles usam que o suor, que no Ashtanga sua muito, porque é muito vigoroso, é muito uma desintoxicação do corpo. Então, o suor é visto como desintoxicar também do corpo. Eu acho que deve ser também. Ele é uma prática. Porque essa é uma prática mais vigorosa, né? E ele traz muito a invertida, né, em várias posturas. Porque muita postura de solo, que eu muitas vezes até mostro para as meninas no solo, porque a intenção é que ela consiga, para quem pratica o aéreo e o hatha, tu consegue ir evoluindo nas práticas com uma consciência melhor. Sim. Porque tu demonstra no solo, olha, o que a gente vai fazer aqui é este movimento.
E às vezes no solo é mais difícil de fazer, porque a gente tem ali a gravidade ao nosso favor, né? Então a gravidade, o que aqui muitas vezes dificulta, ali não, ali o corpo realmente vai pesar. Então tem algumas aberturas, algumas que Sim, tu vai conseguir fazer, mas te traz essa consciência, o próprio adomuca que a gente faz ali, que no solo, claro, a gente traz o calcanhar no chão. Ali não, ali ele sobe. Mas eu mostro o tempo todo a altura do quadril, que aqui a gente tem que também, né? Eleva o sim, quadril, deixa as escápulas sim, se aproximarem bastante, mantém, porque ali no aéreo, se ela não manter o braço, o cotovelo bem estendido, nessa, e vai juntando todas as técnicas, sabe? Porque eu fiz aquele curso não de completo, ainda, né? do Iyengar, que foi assim, uma consciência corporal que tu vai pegando desse giro do cotovelo para fora, né? E das escápulas aqui atrás, que é o que dá toda a firmeza para a invertida. E aí aqui tu vai trazendo essa consciência, sabe? Olha, tu só vai ficar, o teu corpo só vai fluir para trás no Adho aqui se tu fizer esse giro, porque se ela fizer um pouquinho, deixar o braço um pouquinho mole, ela não consegue ir para trás e o corpo cai, aí ela tem a sensação de que vai escorregar. Então tem todo um alinhamento ali também e que é bacana ir demonstrando assim o que que é aquilo no solo. Porque é inevitável, quando tu for para o solo, a mente vai buscar aquela referência. E o contrário também, né? Então vai se complementando. E é mais uma opção mesmo, né? Por exemplo, eu gosto de fazer o rata à noite. Eu não gosto de fazer o rata de manhã cedo, apesar de algumas vezes fazer com o Rafa, não é o horário que eu gosto. Porque até para eu relaxar e meditar, para mim de manhã é difícil. Porque eu estou pensando em tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Não é um momento que me incomoda relaxar de manhã cedo. Então, o de manhã, para mim, eu gosto de práticas mais intensas. Então, não é nem só fases da vida. Às vezes são momentos do dia mesmo, que tu precisa de uma modalidade mais enérgica ou daqui a pouco de alguma coisa que vá te acalmando. Então, são essas possibilidades. E poder fazer ambas as práticas, a gente começa a perceber o quanto uma ajuda na outra. Elas vão se encaixando e tu vai melhorando muito na tua consciência do que é aquilo, na questão corporal também. Então, isso é muito bacana. Eu trouxe até o relato ali de uma pessoa que fez a prática, né? E aqui é um registro, mas é o que a gente escuta eu diria assim, ó, em todas que falam como foi, é sempre muito parecido. Primeiro, a sensação assim de, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer algo assim, de fazer algo diferente do que se imaginava, o que causa um bem-estar e um aumento de estima muito importante, porque essa sensação permanece, né, por algum tempo. E essa questão assim de autoconfiança, que eu pude ver em diversas situações assim bem particulares, e o relato é sempre o mesmo. Tu sentir a felicidade da pessoa de ter conseguido fazer algo assim que ela não se via capaz de fazer aquilo. E aí depois fazendo o rato, ela relata, né? Ah, melhorou desde que eu comecei a fazer. E na parte do equilíbrio, também, né? Eu trouxe aqui o relato dela, até botei entre aspas, porque ela realmente, quando a gente estava quase finalizando a aula, que ela fez essa postura de meditação sentada ali no tecido, que quando tu demonstra, a maioria acha que não vai conseguir, que vai cair para os lados, né? Porque é como tu sentar numa corda suspensa. Então tu acha que fica assim. E não é um momento de alinhar corpo, não é um momento de nada. É um momento, eu falo para elas, eu fico perto até sentir que assim, ó, concentra só na respiração. Só, relaxa. Não te importa se o teu ombro está assim, deixa que eu olho isso. Concentra só na respiração. Ela não pode fazer outra coisa. Se ela fizer outra coisa, ela vai cair ali.
E ela se força a fazer só isso, para não cair. E isso faz com que ela acerte algumas coisas da mente que, de novo, traz esses sentimentos de manter a mente tranquila, de confiar que eu posso fazer isso, de acreditar que não é. Tu olha, tu imagina uma coisa, tu vai fazer, tu percebe que é outra. Então, traz um empoderamento, um acesso à tranquilidade da mente que é único, assim. E aí a Patrícia, quando sentou ali, sentei acalmando, e aí eu não fico falando nada, assim, de guiar a meditação, nada. Deixo elas nesse momento em silêncio. E ela falou, posso te descrever o que eu estou sentindo? Eu disse, pode. E aí ela falou, primeiro, eu acho que essa parte eu nem botei aqui, mas ela botou, a minha mente me leva a eu estar sentada num cipó, numa árvore, na minha frente eu imagino um urso que cuida e me observa, então ela se colocou num lugar de meditação, assim. E aí ela relatou isso daqui, né, que é possível perceber que o equilíbrio que a gente tanto busca está no interior. Percebe-se em um tecido aéreo que aparentemente é desconfortável e ainda assim permanece em meditação confortável, a prova de que o equilíbrio e o conforto está na mente. Porque ela falou isso, o equilíbrio pode estar em qualquer lugar, eu posso exercer ele em qualquer lugar, desde que eu acesse através da mente. Então, é bem comum esses relatos. Esses insights. É. É legal A a pessoa pessoa ter, na sua própria prática. e porque isso que é o que vai fazer ela se sentir melhor, ela mudar, né, o jeito dela de pensar, e sentir realmente os benefícios que o yoga traz. É. Então, a gente escuta isso bastante, assim. Uma coisa que eu sempre comento também com elas, é normal a primeira, na primeira aula, segunda aula, tu já sente, tu percebe a permanência, que tu já fica mais tempo em invertidas. Elas relatam, tecido machuca, porque tu vai conhecendo o teu corpo, tu vai sentindo onde ele encaixa melhor. E eu sempre comento, é igual quando tu começa a levantar peso na academia, machuca a mão, dói o ombro, é comum. Então, elas vão conhecendo até assim, tipo, calça como essa daqui, assim, que escorrega, não é legal, porque o tecido escorrega muito. Então, vai conhecendo aonde eu encaixo melhor o tecido. Tem toda uma técnica, tu encaixa assim, mas ela vai conhecendo o corpo, vai entendendo o que ela tem que fazer para aquele tecido ficar firme ali, para que o movimento saia de forma mais fluida, né? E aí, quando entende o movimento, entende que é isso que eu tenho que fazer, aí o que a gente ganha é a permanência, que é, de novo, trazer. Aí, nesse momento, a respiração, aí vai unindo tudo. Entende o movimento, associo a respiração, busco aqui uma permanência, né? Trago algumas coisas para minha mente para aquele momento. Então, vai, de novo, se encaixando tudo isso. E aí tem que realmente ir orientando, assim, não é uma aula que tu fala para todo mundo, agora coloca a perna aqui, sobe, porque tu tem que demonstrar e tem que estar lado a lado. E elas observam muito uma fazendo primeiro, para depois a outra fazer. Porque depois que tu inverte no ar, ali com o corpo suspenso, tu perde total a noção do que é para frente, para trás, esquerda, direita, tu fica sem noção. Então, quanto mais tu observa o outro e as orientações, menos tu erra. Então, essa é diferente, é uma aula diferente mesmo, que faz, é o tempo todo de concentração, de a cada elevadas de perna ou de torção, tu tem que pensar muito bem, assim, peraí, aqui é o direito. Isso significa eu trazer a perna para frente. Então, tu tem que ir fazendo tudo bem pausado. Depois vai. Que legal. E aí eu coloquei ali também sobre as diversas fases da vida que pode também ser feito. Gestante. Porque assim, ó, primeiro, ali com criança,
a gente trabalha muito o lúdico mesmo com eles. E sem perceber, eles vão tendo a noção do equilíbrio, do direita, esquerda, e vai perdendo alguns medos, mas tu vai fazer uma aula mais lúdica para eles brincarem com aquilo. E funciona. Eu fiz algumas para testar e funciona. Elas adoram, elas dão muita risada. E tu percebe o quanto a criança realmente precisa desenvolver a coordenação fina, a questão motora, de equilíbrio, então tem que ir de flexibilidade, né? Porque como eles ficam muito assim, escola ou em casa, celular, tablet, videogame, televisão, a gente já percebe alguns encurtamentos que não se espera em criança. Então, tu consegue em algo que traz essa brincadeira para eles, porque eles não têm medo. Então, na criança, eles vão, se jogam e fazem, mas aí tu vai trabalhando essas questões mesmo, bastante de flexibilidade, que é bem importante, porque a gente nota muita criança, assim, que não, que a gente acha, ah, não, a criança vai logo pegar no pezinho, tá? E não, tá? Da abertura de perna ali no tecido, de deixar o tecido entre as pernas e tu desce sentadinha nele. Então, isso é muito legal para criança, bem legal mesmo, achei muito boa a experiência. Não senta mais no chão, né? Não brinca É, não. mais. Até a própria postura, né? Eles ficam como criança. Já deu Eu estava comentando com uma paciente lá de acupuntura. Eu provavelmente não vou estar mais trabalhando com isso, mas essa nova geração, o que vai acontecer com a cervical de Fica assim, né? Ou porque ninguém faz isso aqui, né? Então, o que vai gerar daqui a 10, 15 anos na cervical aqui, a gente não sabe, né? essas mudanças do corpo, né? Porque são 10, 15 anos que vai seguir assim, né? Ali da gestante, que eu botei até em letras maiúsculas, né? Sim, a gestante pode, é possível e proporciona muito relaxamento de lombar, porque, de novo, assim, essa palavra não tem como fugir dela. É uma prática intensa. Então, tudo que tu faz nele tem uma intensidade muito maior, é muito perceptível, assim, no corpo e na mente. E a gente desce o tecido para idoso e para gestante, desce, ele fica acima do chão. Então não tem o risco, assim, óbvio que não vai botar nunca uma gestante, um idoso, alguém que diz que tem problema com altura, com labirintite e tal, tu deixa bem próximo do chão. E aí tu faz quase, só não vai fazer a invertida em cabeça longe do chão, mas o resto faz tudo ali. E pode ser um instrumento assim, ó, do tipo, tá, eu vou, sei lá, tenho uma turma de gestante ou de idosos, e eu não vou dar uma aula inteira de aéreo. Ele pode ser um flow a mais, né? Como a gente usa a roda, usa o tijolo, tu pode fazer para desenvolvimento e melhora da postura da ponte. Ele é bem legal, tu bota ele numa altura onde aqui, em vez de fazer com a tira que tu levanta, a pessoa ali ela já vai estar e ela vai buscar o pé e as mãos e vai deixar o corpo suspenso só para ela ir ganhando a consciência dessa altura do quadril que tem que ir levando. Então, dá para fazer, usar ele como um instrumento a mais durante uma aula. Bem bom. Dá para ir fazendo isso. E isso é uma coisa bem indiana, assim. Eu via passando no meu Instagram um dia desses, os indianos, homens, né? Que na Índia, real, jogam mais para homens, né? E ainda, eles no parapeito de um prédio, assim, com uma gradezinha, que era parapeito, assim, devia ser, sei lá, segundo andar, e eles todos fazendo uma retroflexão, pendurados, com as pernas, assim, pendurados pelo lado de fora. E eles são ótimos, né, de retroflexão. Lembra a aula indiana, que tu não vê. Eles treinam muito. Não, mas isso eu fiz com ele lá em Caxias. Eles treinam desde pequeno e eles não perdem, né? A gente perde, né? O problema é que a gente tem esse gap, né? Essa lacuna entre os nossos
sei lá, 7, 8, 10 anos de idade, uns 30, quando tu volta a fazer yoga, né? Então, e era muito engraçado, e é isso, eles pegam mesmo. Pegam roda de carreta, pegam parapeito de prédio, pegam. Que a gente fica, eu no começo fiquei muito assim, ai, mas será que isso não é Sim, não é fake, não é porque o modernismo. fake? Ou, exato, não é uma modinha, ou, sabe? Porque a intenção não é fazer acrobacia. Tem algumas professoras que têm uma experiência, uma formação, não sei como fala sobre isso, em tecidos acrobáticos, e que estão dando aula de cursos e coisas de aérea. E aí, a própria Clarice, que eu fiz Sim. umas aulas, a Clarice ela veio do circense. E aí ela começou a fazer práticas, né, e faz o tecido. Então, mas tu nota a diferença da aula, é uma aula mais desafiadora para cambalhotas, como muitos que a gente vê no Instagram, sabe? Das cambalhotas, dos giros, né? E no tradicional ele tem, mas ele não traz essa essência de fazer duas, três cambalhotas, não é isso. Uhum. Sim, não é essa. Não é essa a proposta. É como também se tem, né? Como os professores de yoga que trazem a sua história na dança. Como que o Shiva era, né, o criador do yoga, assim, mitológico. O Shiva era um dançarino, é um dançarino, mas também tem que separar um pouquinho quando fica totalmente dança. Totalmente dança, não é? Não é totalmente uma dança, ele tem que ter sempre o asana, né? Porque dança é uma coisa. A gente já tem as danças indianas, né? Cambalhota, coisas nos tecidos, se tem os circos, tem a ginástica olímpica. Daí aí tem que ir para a parte do tecido circense mesmo, né? Que, ok, eles podem unir, trazer alguma coisa do yoga para lá, mas não é o que eu busco, assim. Eu acho que o principal, até uma das outras fases ali da vida que eu coloquei, que é o medo de altura, né? Sim, Porque eu já tive já teve duas pessoas que disseram, mas eu tenho um pouco de medo e tal. E aí tu vai trabalhando ele mais baixo, tu vai fazendo algumas posturas mais simples, tradicionais. E, de novo, eu sempre tive esse olhar, assim, eu lembro que a primeira aula que eu não fiz ela inteira, eu fiquei muito tonta. Eu falo para elas isso, olha, é comum, é normal isso. Então, qualquer coisa para, senta, e a primeira aula que eu fiz, eu só comecei no tecido, depois eu fiz toda no solo. E a melhora é rápida, mas tu tem que entender que aquilo não é algo para tu não fazer mais. É justamente para o teu corpo ir entendendo o quanto aquilo é diferente para ele. E tu pode ir desenvolvendo, entregando um outro olhar para ele de como fazer aquele mesmo asana de uma forma diferente. E que a gente pode, acho que esse é o encanto assim do aéreo para mim, é entregar para as pessoas como se elas pudessem sair daqui se sentindo mais poderosas, sabe? Além de ter todo esse uma hora da mente aqui, ainda não tem sentido. Pode fazer algo para continuar no dia. Então, e que isso sirva para se desafiar para outras coisas, para fazer daqui a pouco uma dança que nunca imaginou fazer, para fazer alguma outra atividade. Tu não precisa fazer o resto da tua vida, mas é desbloqueando a mente desses preconceitos, que a gente mesmo, não, isso eu não consigo, eu sou descoordenada, eu não posso por isso, porque ele pode, sempre tem uma maneira de adaptar e de deixar o corpo experimentar aquilo. é uma abertura, né, que a pessoa se permite. É que era o que a gente estava falando antes, né? Sempre essa questão de uma abertura, né? Para o diferente, né? Fazer diferente, né? Para olhar, para se encantar. Eu acho que essas aberturas, esse movimento de abertura é precioso demais, né? Isso é muito bom. Fala a gente assim mudar, né? Fala a gente
É tu experimentar. Tu dá a possibilidade de eu abro um espaço em mim para que isso surja. Se for continuar ou não, é igual estilo de yoga. Tem gente que não gosta de nada, tem gente que não gosta de Ashtanga, tem gente que não gosta de Vinyasa, tem gente que não gosta de Yoga Dance. Cada um vai ter o seu caminho, mas tu te abre para ir experimentar. Para poder dizer pela tua própria prática o que foi bom para o teu corpo ou não, né? E por último ali eu coloquei então para idosos, né, que melhora bastante flexibilidade, equilíbrio e o aumento da autoestima, que também é um grupo de pessoas que traz isso assim no final, nossa, e quando termina, às vezes é na hora, assim, nossa, nem imaginei que eu ia conseguir fazer isso, sabe, é na hora, e elas querem fazer foto o tempo inteiro. Não, às vezes você não aguenta mais estar naquela postura. Não, mas vai, eu aguento mais um pouquinho, faz uma foto. Porque se olhar numa postura que tu nunca imaginou que tu fosse fazer, bom, né? é assim, é um prazer consigo mesmo, muito bom. E é muito legal poder fazer com que as pessoas conheçam isso em si próprias, né? Que ela possa, e que ela não fique prisioneira do aéreo yoga o resto da vida, mas que isso sirva como eu posso fazer outras coisas, eu posso experimentar, né? Eu achei que eu não ia conseguir, olha como eu consigo, e incentive outras pessoas a fazer coisas que lhe causem essa sensação. E o idoso também relata isso, e a flexibilidade e o equilíbrio que eles vão perdendo naturalmente, né? E que aqui a gente também, com tecido baixo, consegue proporcionar isso. Apesar da professora que eu fiz a formação ter 65, 67 anos, não me lembro, e que fazia, assim, no tecido bem alto, maravilhosamente. Claro, prática, mas é legal tu ver que a limitação está muito na mente. Claro que, assim, daqui a pouco ela não faz uma mesma abertura, o mesmo tempo de permanência, mas comparando com todas nós que estávamos ali aprendendo, ela foi fantástica, muito melhor do que qualquer uma de 30 anos. Pela prática e pelo quanto essa segurança da mente também vai trazendo, né? Quantos anos será que ela dá esse tipo de aula? Ela disse que ela conheceu o Yoga Hatha aos 40. E aí, não, ela disse que ela tinha 40 anos. Eu acho que o aéreo, mas 15. eu acho que entre 15 Acho e que é uns 20 porque ela conheceu quando ela morava, acho que não lembro se na Inglaterra, porque ela morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra, morou no Japão, e foi, eu acho que foi se não foi Inglaterra, foi Estados Unidos, que ela conheceu o aéreo e fez a formação lá, e aí depois de muito tempo ela veio embora para o Brasil, e aí começou a fazer aqui, então já faz bastante tempo que ela não dá aula de rato, ela só trabalha com aéreo. E ela tinha uma aluna que ia lá todos os dias da manhã cedo fazer, que já era uma senhorinha mais velha do que ela, e que já era aluna. É porque ela disse, eu sou aluna da Sara há mais de 10 anos. Eu acho que mais ou menos esse ponto aí, uns 10 e pouco. E ela fazia tudo, Bia, a cabeça toda branquinha, tudo. As viradas de cambalhota, fazia as aberturas, tudo, fazia tudo. Claro, a pessoa já conhece, tu não tem, os asanas se repetem, né? O que a gente tenta ganhar em solo ou no aéreo é permanência, consciência da respiração correta, porque de início tu não consegue aliar tudo, né? Então tu tenta primeiro o corpo e depois tu tenta trazer a respiração correta naquele tempo, a permanência adequada para ti. Então, até atingir tudo isso, o que eu vejo assim, a própria ansiedade das pessoas de querer, mas esse asana eu já fiz. Mas não é porque já fez que fez da maneira como. Demora muitos anos, eu acho, que ele conseguiu unir essa perfeição, assim, do asana com a respiração, com a mente naquele momento. Sim. Então, Isso, né? Tanto ali, Eu acho que era o que a gente estava comentando um dia. Deixa eu só arrumar a bateria do computador aqui.
essa questão do não parar, né? Essa questão do ter a persistência e continuar, né? De como é que, se a gente tiver o mérito de chegar lá aos 70, 80 anos, 90, como é que a gente quer chegar lá? Não parar. Como assim? Maria que tava... Ela contou que a professora que ela conheceu aos 40 tinha 90 e morreu aos 92, de velhinha, em paz, praticando yoga, dando aula de yoga até os 91, eu acho, uns 91 e pouco, que ela morreu aos 92 anos. E ela disse que ela fazia a vida toda, não do aéreo, mas Sim, mas aí eu coloquei ali também uma linha de tempo, assim, de mais ou menos como a gente pode se guiar, né? Uma aula. É. Então, assim, na primeira aula, ela deve ser altamente metódica, lado a lado do aluno, onde a instrutora realiza o asana, a turma visualiza e depois executa com a presença ao lado da instrutora. E isso tem que falar o tempo todo para as pessoas, porque tu começa a fazer, sempre tem alguma que já quer fazendo junto. E não dá, porque aí vem aquela coisa, depois se machuca, a culpa é do aéreo. Não, tem que esperar, tu tem que fazer, e agora espera. Então, espera, as outras espera, olha como é feito, né? E aí depois tu pode ir executando, mas tem que estar do lado, porque perde total a noção. Eu posso demonstrar uma coisa? Os tecidos à tarde lá na escola dela. Eu acho que era em torno de 8 no máximo. É bastante, né? mas a turma Mas não, né? não é de 8. Nós éramos 5. Então, tem um movimento assim, ó, por exemplo, essa invertida de base. Primeiro aqui tem todo um blá 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 para a pessoa encaixar no lugar certo. Não é isso que eu vou falar, não. Mas quando eu venho nessa postura aqui, ó, e tu pede, bota as pernas, tu explica antes, abre bem a perna, deixa eu parar. Aí tu diz, ó, vai inverter e vai abrir as pernas no tesouro. Ela não abre, ela já vem, aí tu diz, vai passar a perna na frente para fazer isso. E aí aqui tu já tá, o tecido já tá segurando, não tem problema. O que que elas fazem? Elas saem daqui e elas fazem isso aqui, ó. Ah, que legal. Que ela não tem força. Daqui a gente pode virar uma Ela sabe fazer isso. mas ela não sabe fazer. Ela vai se desesperar, vai deixar a mão. E aí ela tá do lado. Não, tu tem que literalmente puxar a perna até que ela tenha consciência. E é a ansiedade de querer fazer rápido. Porque é para deixar o corpo ir caindo devagarinho. Deixa de segurar o tecido no lugar certo. Sobe no ombro, abre a perna, vai descendo, deixa a perna aberta. E aí vai abrindo, vai encostando, para no tecido. E aí alinha a cabeça dela. E aí sim, aí aqui a gente vai trabalhando da rigidez, aqui, posicionando os joelhos bem abertos. Então tem que ir trazendo toda essa consciência dela sentir aquilo que a gente fala o tempo todo, umbigo para dentro para cima. Aqui ele vem naturalmente. Então sente esse movimento, porque quando ela estiver no Tadasana, para ela lembrar que é essa sensação que ela tem que ter. Aí tu vai lembrando, aí ela vai subir. Elas não têm força para subir. Como que eu faço? Então, primeiro queixo, de novo a perna, e aí puxa com o braço. Tem que ser devagar. E se tu não tá do lado, elas querem fazer rápido. E aí bota a perna no lugar errado. Então tem que ir. Que legal, isso é legal. Ali na linha do tempo eu coloquei na questão de demonstrar e estar bem do lado. Importante, que é bem diferente do que tu fala no solo, né? No solo, a professora demonstra, tu vai acompanhando e fazendo junto, né? Vai bem fazendo. Aí numa segunda aula, pode, né, ou não, enfim, mas pode repetir a primeira aula, tentando agora esse flow,
que elas vão entendendo que aí o que eu faço? Segunda, terceira aula, se são as mesmas pessoas, olha, desse daqui a gente vai para o outro, tentar que ela vá fluindo já de um movimento para o outro, com duas sequências. Vai tentando tornar ele mais fluido. Lembrando que as mãos permanecem no tecido para a troca das posturas. A intenção é de realizar uma prática concentrada e fluida. Terceira aula. Já pode desafiar um pouquinho mais a turma. Elas gostam disso. Já perderam um pouquinho mais do medo. E entender que, claro, que quem procura uma prática dessa já tem lá no fundinho uma intenção de fazer algo mais desafiador. Então, e as fotos é importante, primeiro, porque ela se sente realmente muito orgulhosa daquilo, e porque é muito visível de uma aula para outra o que muda na percepção, porque ali a gente vai tentando trazer o calcanhar em direção à pelve. As primeiras fotos, se vocês observarem, elas ficam muito tortas. Tem algumas que, quando descem, ela vai girando o corpo para o outro lado. Ou então, fica o quadril torto. E tem que deixa, porque na verdade ela não relaxou o corpo, ela não soltou. Sim. Quando ela soltar, que ela entender que tá, agora eu consigo aqui abrir os joelhos mais para as laterais, trazer o calcanhar em direção à pelve. As minhas orelhas têm que ficar nessa posição. Então, é o passo a passo que vai acontecendo. E a foto é um registro da evolução. Então, pode ir desafiando, mostrando, para ela também ter essa consciência visual do quanto está mudando. Que legal. Depois, deixe os movimentos mais sincronizados e intensifique o alongamento e a permanência. E, por fim, né, continuar sempre tendo muito cuidado, porque a perda do medo é o que leva às lesões. Lembrar a turma que o Aéreo Yoga não é acrobacia, que a Aéreo Yoga é uma modalidade intensa do yoga para trazer a mente para o aqui e para o agora, desbloqueando medos e baixa estima. Então, é isso. A professora da formação falava muito isso. Assim. O aluno mais perigoso é aquele que não tem medo, que ele já acha que ele sabe fazer. E é impressionante. A gente fechou um mês agora de aula. Quem está fazendo desde o começo já chega na aula querendo fazer e ensinar os outros. E aí meio que se estabaca, ou chega meio torta, e tem horas que tu vê assim, se ela se estabacar, não vai machucar, deixa. Para ela perceber que não é assim, que tem que entender o movimento, então agora é a hora de fazer ainda mais devagar. E tendo a consciência do teu corpo, do quanto a tua perna tem que ficar firme, contrai o glúteo, agora eu desço, o que está acontecendo com o meu corpo? Eu estou fazendo tudo perfeito, então agora eu vou alinhar uma respiração de ar, agora eu vou permanecer aqui mais tempo, até esvaziar um pouco a mente. Vou colocar uma visualização super rica, super importante. Mas ela tem que estar estável, né? Tem que estar segura. Então, tem que ter é o que a gente chama de marra no yoga. Né? Marra é grande, mas quando tu está fazendo massa, suca é fácil. Marra é grande. Quando tu está fazendo marra, é porque tu já está com domínio daquela posição, daquela prática. E aí tu pode colocar técnicas mais sutis, tanto de respiração, como de visualização, de concentração, de onde tu está mandando energia ou prana. Você tem que ter estabilidade para isso. Então tem que ir dando essas orientações assim o tempo todo. E tem uma quantidade grande de asanas que consegue fazer no tecido, porque no yoga a gente tem milhares. A gente usa quase todas as do Hatha adaptando para o tecido. Então, os livros que a gente usa de postura trazem todas as posturas do solo. E aí, adaptada no tecido. Então, o Aéreo Yoga mesmo, ele vai buscar todos os nomes e todas as posturas do Hatha e colocar no tecido. Algumas tu precisa de uma pequena adaptação, por exemplo, que precisa torcer o pé no tecido para te segurar naquela postura, mas eu sempre tento lembrar isso. Muitas eu faço no solo para mostrar, olha, quando estiver no solo, o que a gente quer, o que a gente está buscando no tecido é este asana.
né, para ir. Só que aqui a gente Legal. vai fazer desse jeito. Legal. Então, Muito bacana. tá, algumas coisas ali do outro eu já falei. Aí as vantagens do aéreo, né? Coloquei aqui algumas coisas que a gente também comentou. Melhora a flexibilidade, ganho de extensão, ganho de extensão corporal e melhora a circulação sanguínea. Claro que aqui tem uma intensidade Sim, dessa mudança do fluxo sanguíneo que a gente faz nas invertidas, aqui a gente tem quase o tempo todo. De um jeito ou de outro, tu vai buscando isso, né? A realização das invertidas sem pressão nos ombros, pescoços ou punho, então pode ser, como eu falei, daqui a pouco não é uma aula inteira de aéreo, mas pode usar ele para uma pessoa que não consegue, mas quer muito fazer uma invertida, só que sei lá, ela tem algum problema aqui, tem algum medo, alguma coisa, e aqui ela vai fazer sem ter essa pressão, e se ela quiser ter o contato da cabeça com o chão, tu desce o tecido numa altura onde ela vai tocar levemente, vai fazer a mesma postura de invertida, só que tem essa suspensão do corpo, né? Tá muito legal. E as posturas de equilíbrio posturas de equilíbrio ganham avanços com o auxílio do tecido, exigindo força e maior concentração. Porque, por exemplo, aqui ó, nessa foto que eu coloquei, ela parece assim, mas assim é fácil, porque o tecido está segurando o pé. E não é. Tu tem que manter essa perna aqui com muita força para o tecido não balançar para os lados. sim, E aí é bem mais desafiador do que no chão. Até porque aqui o tecido vai estar numa altura onde a tua perna não pode ficar mais baixa do que aquilo ali. vira barra-braça no É. press. Então, tu tem que manter aqui. Não tem essa questão, né? Então, ali o aéreo Yoga Flow, boto como ele, uma prática mais fluida, corpo e mente. A magia do aéreo Yoga está no fluxo que acontece de uma maneira intensa e única entre corpo e mente durante a prática dos asanas no tecido. Concentração e determinação são características exercidas e, por isso, o aumento da autoestima e o esvaziamento da mente são tão percebidos pelos praticantes. Isso, né? O que que te levou a fazer? O que que tu te apaixonou? Se nessa primeira aula tu ficou tonta, o que que foi? Foi a beleza? Foi o voar? O que que foi? Eu achei ele maravilhoso, assim, pela questão. Eu sentia que realmente só não tinha como pensar em outra coisa. Eu só podia pensar naquilo que eu estava fazendo ali, naquele momento. E eu gosto de práticas que me desafiem mais. Então, eu senti como ele um complemento do Hatha no solo. E uma possibilidade de fazer posturas aqui, porque a minha invertida no solo melhorou muito depois da invertida aqui, porque tem fazer o Tadasana nele também. Isso também traz, porque tu faz o Tadasana suspenso, tu tem que deixar o corpo inteiro rígido. E como que relaxa o ombro quando ele, na verdade, está pesando para baixo? Então, foram esses, e essa sensação de assim, parece impossível. E não é, tu vai fazendo. Primeiro, tu tem essa sensação de conquistar o que parecia difícil, e a sensação mesmo que tu sente ali, que é única, sabe? É muito bom sentir o corpo suspenso, mas ao mesmo tempo numa postura onde tu tem controle, que tu sabe que tu está trabalhando a flexibilidade, tu tem ali a força, é como se tu sentisse tudo isso que a gente orienta no solo é mais presente, é mais intenso, é mais mente focada naquilo ali mesmo, assim, tentando alinhar todo o corpo, aí depois trazendo a respiração, e aí tá, consegui. Então agora deixa eu ficar um pouquinho aqui só acalmar minha mente, curtir essa conquista. Sim, sim. O corpo fica mais forte, né? Eu acho que esse salto que tu vê na tua prática do solo, o corpo fica muito mais forte. Quando tu coloca algum tipo de acessório, tecido, tá? Tu traz. Tu fica mais forte, né? E tem algumas práticas de consciência que, por exemplo, quando a gente faz a invertida no solo,
e tu eleva as duas pernas juntas, né, retinho. Aham. Qual que é a orientação que a gente sempre faz? Traz o teu quadril mais alinhado com a coluna, deixa ele vir um pouco mais para trás, que naturalmente a pontinha dos pés vai descendo, né? Eu não conseguia entrar isso na minha cabeça. Eu ainda não faço no sol, mas ali eu faço. Aí explica como que ali, porque aquela cambalhota que eu dei, tu volta ela. Para tu voltar, tu tem que fazer o que eu faço, mas ainda usando a força do braço. Tu está usando a força do braço com a cabeça a hélice, mas tu traz toda essa consciência do quadril e das pernas. Sim. Eu acho que tem uma coisa muito. Eu acho que demora muito mais tempo para te ter essas sensações na prática de solo tradicional, sabe? Eu acho que vai ter gente que não vai gostar, não vai ser pra Sim, ele, tem gente que não mas eu acho que esse fluir, essa sensação de ter estabilidade, foco, ela é muito mais aberta no sol e ali tu precisa ter no primeiro momento até o final. Então é tudo mais rápido, mais intenso ali, né? Depois tem que conseguir trazer isso para o sol também, né? Porque aí é até mais desafiador, porque ali tu tem alguma coisa externa que está te ajudando a ter isso. Porque se não tiver foco, vai cair, né? Vai se machucar. E no solo não, né? É por isso que o pessoal não treina o foco, né? O foco que a gente bota no tecido deveria ser o foco que bota no tapetinho, que é muito mais fácil. Mas aí como é fácil, a pessoa não foca. tu faz uma postura de torção ali, por exemplo, a gente faz essa mesma postura de torção ali. Aqui tu acha, mesmo que ainda não esteja perfeita, tu acha o teu ponto e às vezes tu tá pensando no que tu tem que fazer, e tu tá aqui. Aí até que alguém diz, eu corrijo, aí tu dá uma voltada. Ali não, ali se não estiver prestando atenção, não, tu não vai conseguir executar. Isso que é uma ferramenta muito interessante, né? Quando tu botar um grau maior de dificuldade em tudo que tu está fazendo. E tu tá voando, na real. E aí aquilo força a pessoa a ter um prático mais intenso, mais focado, que no chão a gente delira, né? Que é fácil. Por isso que acaba que no Hatha, o que as pessoas vão aos poucos? Procurando práticas e asanas mais difíceis, que na hora que aquilo te desafia, ou que tu não consegue, ou ele te dói, ou o corpo não vai, aí tu volta e te foca, né? Por isso que é muito... Senão não é yoga, não. Essa é a grande questão. Aí não diz que é yoga, né? Se não tiver o foco, não é yoga, né? É ginástica, né? E aí vai fazer uma boa ginástica, não o yoga. O yoga não é uma boa ginástica. O yoga, para ser bem feito, para ser um exercício físico, tu tem que ter um bom professor que saiba equilibrar a flexibilidade com força, com todos os giros que a coluna e as articulações podem fazer. Não é qualquer aula que tu consegue fazer isso. Então, yoga é isso, na real. E aí eu acho super interessante, né, que as pessoas trouxeram das cordas essa técnica do Aryan, que a gente realmente está na estrada, se forçar a fazer yoga de uma maneira mais profunda e de uma maneira linda. E yoga não é muito adepto, né? Acho que é porque tem uma coisa de fluidez, né? De leveza, né? Eu não, De uma não tive beleza, nenhum né? homem lá também. Não vejo homem. Não. E uma outra coisa interessante, veio duas meninas que eu conheço de Novo Hamburgo que fazem musculação todos os dias e que não conseguiam o nosso Tadasana. Ele parece, eu vou de novo porque ele parece tão simples. E isso eu notei nas duas e numa outra daqui também que faz musculação bem pesada e elas não conseguiam fazer isso. Para aqui
e levantar as pernas. Não sei o que acontece, que não, mas eu não consegue fazer isso daqui. Não consegue. É que é uma outra fibra muscular, filho. Tu tá trabalhando aí. A fibra muscular que elas trabalham naquele de só, assim, não é só, né? Mas enfim, é outro estilo de exercício. Aí é tipo é como se tu trabalhasse com fibra muscular de maratonista. É uma fibra muscular treinada. Elas não têm muito tempo aqui no ar, não consegue do como, não consegue. Aí eu tenho que ajudar, e aí eu puxo a perna, agora mantém aqui, perna, glúteo bem firme. Não eleva, porque quando vai para trás, elas querem levantar a perna lá em cima, e não é, para ela manter uma altura do quadril. E elas levantam a perna, ou não conseguem levantar, levanta demais, ou fica aqui e não consegue levantar a perna. Então, tem umas coisas assim, muito interessantes de consciência corporal. E aí, o que a gente trabalha, que eu tento mostrar para elas, que é isso que ela vai fazer na invertida, né? Do cotovelo para frente e levar só com o braço. E aí, olhar atrás. E parece tão simples e não vai com a maioria. E na hora de voltar, de flexionar a perna e trazer o mais próximo das mãos, para depois ir levantando. Então, mas essa consciência, essa dificuldade, eu vi em pessoas que fazem musculação todos os dias e que não conseguiram manter as pernas na altura do quadril e bem retinhas. A fibra muscular que é trabalhada de forma diferente. Talvez é como tu pegar uma pessoa que tem esse tipo de treinamento, talvez a pessoa não tenha, a gente não tenha a explosão de sair correndo ou dar um salto, de tu ter a explosão da fibra muscular, fazer tudo, te jogar para lá. Mas tu tem a permanência. O pessoal de yoga sempre vai ser uma fibra muscular de ficar 3 horas na mesma posição, ou correr uma maratona. Ele tem o corpo treinado para isso, para permanecer. A gente não tem muito a explosão. E outra coisa que eu acho é que as pessoas têm muita dificuldade de seguirem instruções. Uhum. E tu deve ver isso porque no tecido é muito claro. E no chão passa desapercebido, porque na real a pessoa te olha e ela copia, né? E se for uma aula só de instrução, que a pessoa está só falando, como eu comentei aquela vez, a professora que era cega, há 1000 anos atrás que eu conheci, ela só falava. É muito difícil uma aula só de instrução. E dar aula para uma série que eu dei lá no refúgio. Tu tem que ser muito, muito, muito forte. Em todos os ataques, porque ela é completamente simples. Ela faz rápido. Estende, Aí pega, ela estuda comigo. Porque ela foi fazer uma aula num dia que eu estava lá. imagina. Tu tem que dar tudo passo a passo, detalhadamente, descrevendo cada posição do dedinho para ela ir fazendo. E aqui é isso. Porque, na verdade, elas não estão enxergando mais nada quando viram. E não E é estava acostumada apertar a atenção totalmente, assim, ir fazendo, tipo, deixa o tronco aí, depois tu abre. Não, já passa para fazer. provavelmente um lado errado, vira uma cambalhota. Aqui no tecido fica muito claro isso. Solo, quando tu vai fazer invertidas, quando tu vai fazer posições um pouco mais desafiadoras, aí tu vê que a pessoa não entendeu o que tu tá falando. E aí até eu me lembro que tu sempre falou, né? Sempre é um problema de quem está comunicando. Mas às vezes não é. Às vezes a pessoa ela não está acostumada a receber instruções, assim, de que agora a pessoa está dizendo, faz isso, isso, isso. Aí tu faz isso, isso, isso. É muito difícil. Quando ela está muito difícil, tem duas, assim, mais complicadas de entender, mas por isso, pela ansiedade de querer fazer mais. Então, olha, volta, sai do tecido. Eu vou te mostrar o que tu está fazendo de errado. Aí tu tem que mostrar como o errado que ela está fazendo, para ver se ela entende. Porque às vezes ela até teve uma situação que ela, não, mas não segura a minha perna, senão tu me atrapalha. Se eu não segurar a tua perna, tu vai cair. Ela não conseguia entender que ela estava colocando a perna. Então, por isso que é tão importante
demonstrar, mesmo o demonstrar, às vezes a pessoa precisa visualizar o que é de errado que ela está fazendo, para ter essa consciência. Mas esse é o desafio do yoga, assim, para quem vai dar aula, né? É entender que tem que ter essa paciência, tem que ter essa orientação lado a lado. Ó, deixa eu dar um pause aqui para assumir o seu lugar. Pronto, vamos com a Duda. Estou super curiosa para ver se eu vou mais. Eu não sei te mandar. Melhor Agora Tá. Ontem que eu vi que tu postou, aí eu pensei, será que era para mandar? E aí eu fiquei de fazer a pergunta e não fui fazer outras coisas, acabei esquecendo. O meu trabalho é sobre os ensinamentos do yoga e a filosofia, que é algo assim que eu amo. Eu olho um livro e tenho vontade de comer, literalmente. Eu tenho vontade, assim, às vezes, de comer os livros. É uma coisa, uma sensação muito estranha, sabe? Mas é uma coisa que me encanta, me encanta. Eu amo os asanas, eu amo as aulas, eu adoro também, né? Eu acho que é importantíssimos, mas os ensinamentos que o yoga nos traz, a filosofia deles, para mim é uma coisa assim, encantadora e ao mesmo tempo muito desafiadora e difícil, né? Eu acho assim, ele deveria ser uma base para todo mundo, mas é muito difícil. Né? A gente tem que estar assim, toda hora, orar e vigiar, porque é muito difícil, né? Mas é algo assim encantador, que eu acho que se as pessoas de todo mundo assim olhassem um pouco para isso, entendessem um pouco, eu acho que tudo seria muito diferente, né? Então por isso que assim é uma coisa que me encanta no yoga é a filosofia deles e os ensinamentos, né? Por isso foi que eu escolhi esse me tema. encanta também, sempre fui apaixonada. Assim. Eu adoro. Eu vou assim um pouco mais ler, porque como é muita fala, assim, né? Não tem como a gente falar muito. Então, nós seres humanos, de forma geral, temos dificuldades para compreender que a gente já é seres plenos, que todos nós somos plenos. O sentimento de que falta algo é comum na existência humana. Buscamos prazer e fugimos das dores, pois nossa compreensão não nos permite perceber que somos mais que sensações boas ou ruins, que não precisamos buscar fora o que já possuímos dentro de nós. Que é assim que a gente falou muito nas nossas aulas, né? Ao longo do e a gente vai ainda falar isso pro resto da vida, né? E outras vidas também, eu acho. A filosofia do yoga tem o objetivo de levar o praticante a analisar a própria mente, seus valores pessoais e vivenciar suas atitudes. Por meio da literatura tradicional do yoga, encontramos textos que nos respondem questionamentos de vida, mesmo que talvez ainda a gente nem tenha formulado, assim, às vezes ele vem com a resposta, né, para algumas coisas, para algumas situações. Entre os textos mais antigos que chegaram até nós, os Yoga Sutras de Patanjali, nos mostra que a observância dos yamas e dos niyamas, que é a base ética do yoga, pode nos levar a uma mente mais calma e amorosa, né? Que o amor também é uma coisa que muito, né, se fala no yoga, na filosofia. Aí eu coloquei ali até o yoga, né, muito além dos asanas, né, nesses próximos slides que eu escrevi. A filosofia, através dos seus ensinamentos, nos dá a oportunidade de crescer, mudar e construir a felicidade a partir do autoconhecimento. Já somos a nossa maior plenitude, porém não temos consciência disso. Somos criados em uma sociedade da falta. A sensação de que sempre devemos ser completados por algo externo ou alguém, algo de fora, vem nos salvar de uma dificuldade é constante na nossa vida. Fazer um parênteses, é por isso que na Índia, é claro que na Índia tudo, né, aquela galera dos Himalaias, como diz a Daniela, tudo muito louco, tudo nos extremos, assim. Mas é por isso que na Índia a galera faz muito aqueles votos de pobreza,
e viram sadhus, sannyasi, e ficam mendigando, um voto de monge mesmo, né? Tu não tem nada, tu só tem uma tigela para pedir a tua comida e não pode nem guardar a comida para o dia seguinte se ganhar muita. Tu tem aquela comida para aquele dia e deu. Que é exatamente isso, claro que é levar um extremo, e que o yoga também diz que não é desse jeito, né? Que tu tem que ir pelo caminho do meio, mas é essa cultura aí de falta Sempre que falta a alguma gente coisa, tem, né? que tu pode me enraizar, acho que não sou cientista política, muito, muito longe disso. Tu pode também trazer um pouco do que a gente bebe no capitalismo, né? Que é claro, tu sempre vai tentar despertar um desejo na pessoa para que ela consuma o que tu está vendendo. Mas e aí isso vai e permeia toda a nossa maneira de viver. Tanto desde um relacionamento, né? Uma comida, com o que tu veste, com o que tu estuda, enfim. E aí lá na Índia eles vão naquele outro extremo. Eu vou realmente procurar essa dita dessa tal de felicidade sem coisas externas. E assim, a gente tem filhos, também está criando, né? Está querendo dar uma base, assim, como é difícil, né? Eu vejo, assim, a Sara tem 5 anos, ainda está se desenvolvendo, outra é pequena, mas o Davi de 13 anos, assim, como eu vejo nele, assim, até essa semana eu tava, assim, louca, sabe? Parece que sempre falta uma coisa. Aí, primeiro ele queria um controle de videogame, tá? Eu ia morrer se não ganhasse controle de videogame. Ele tava com controle de videogame. Aí agora, em Natal, ele quer aqueles óculos de realidade virtual, né? Você quer. Daí tá, no Natal tu ganha. Ah, mas eu quero ganhar você. Não quero ganhar, não quero ganhar. Ele fica infernizando. Eu falei, meu filho, eu não sei, mas tu tá buscando fora alguma coisa que tá te faltando aí dentro, porque não pode isso. Não, mas é verdade, é preocupante para mim, sabe? Sim, E aí vem a coisa da falta, né? Tá sempre falta uma coisa, mas não é real. mas é que eu acho que nessa idade, eu me lembro da minha guria. Minha guria tem uma Ah, relação super boa com dinheiro e ela tem muitos velhos, sempre ganha muito dinheiro trabalhando. Mas eu lembro que nessa época, eu acho que é o tal do foco da mente, sabe? Eles focam numa coisa, como a mente não tem outras preocupações, então aquilo vira gigante e eles ficam. mas eu acho que daí é da nossa cultura. Eu acho que é a idade, é a cultura, sabe? Não significa que depois ele vai ser uma pessoa carente ou que sempre vai precisar de alguma coisa, sabe? Eu acho que nessa fase é a única coisa que tem para fazer isso, né? Ficar naquela falta daquele brinquedo, daquele negócio que tem Não que ter. sei, eu fico na dúvida, sabe? Eu me lembro que a minha guria era muito assim, né? Tinha que ser, tinha que ter, tinha que ter, tinha que ser, tinha que ter, E tinha que naquela ter. hora. E ficava, a gente vai ficando cansado, né? Essa é a técnica. Vem no cansaço, mas assim, essa coisa de parecer que tem uma falta, sabe? É muito cultural, é muito. E isso eu acho uma coisa, assim, extremamente preocupante, sabe? Eu acho. É que se tu pensar, é bem o que tu falou, né? O nosso grande dilema é que a gente está sempre tentando fazer alguma coisa da nossa vida, né? Parece que sempre está A gente nunca é faltando. pleno, né? Exatamente. A gente nunca A pensa. gente nunca está pleno e contente com o que temos agora, aqui nesse momento. Tem que buscar mais. E às vezes tu sente isso quando tu realmente alcança aquilo que tu queria. Que é a sensação mais esquisita que tem quando tu compra o tal do carro novo, quando tu bota o bumbum na beira daquela praia que tu tanto queria ir. E aí fica ali meia hora, uma hora. Daí deu. E daí deu. E aí a gente botou um vaso de energia, de tempo na vida para aquilo. E aí deu. A gente vai querer ter o carro e ir para toda a praia. Mas o tal da frase pronta, né? Porque o problema é que banalizou os ensinamentos. Aí viraram frases, né? Antigamente era almanaque de jornaleiro, agora virou frase de Instagram. Mas o que importa mesmo é o caminho. É o como tu vai fazer, quais são as experiências para chegar no tal do carro, no tal da praia. Primeiro que nem sabe se vai chegar, né? Mas na real é muito isso, assim, a gente vai. E já é bom, né? Mas ninguém vê, assim, ninguém não. A maioria das pessoas não percebe, não tem essa consciência, né? Não. Então,
Com o conhecimento da filosofia do yoga, podemos ter um diferente ponto de vista. Aí eu coloquei uma frase que eu tirei de um livro que diz assim: sofremos porque temos limitações para enxergar que já somos seres plenos, que o mundo, percebido através dos nossos órgãos dos sentidos, está atravessado por barreiras materiais que dificultam de enxergarmos nossa verdadeira essência. Que é isso que a gente está falando aqui, né? Que parece tão simples, mas Não é. não é. Mas eu acho assim, sabe? A gente também deveria pensar o seguinte, ó. No fundo, é simples. Se a pessoa chega para ti, vamos dizer quem é cristão, vem Jesus na frente, né? E diz, ó, é assim. Você está vivendo dentro da sua mente. São todas suas percepções. Então, tu não precisa mudar o exterior o tempo todo. Tu tem que mudar o interior. Tem certas situações que a gente não vai conseguir mudar. Por exemplo, envelhecendo. Não tem como mudar isso. Então, é a maneira de como tu vai envelhecendo. Aí, o que que acontece? Parece que a gente tem a dúvida só porque tem situações que são muito desafiadoras e é muito difícil a gente olhar e dizer... E dizer que aquilo realmente não é o externo, e sim o interno. Quando, sei lá, eu sinto raiva. Tá gravando? Quando é uma coisa ruim que a gente vê, entende? Mas aí a gente deve entender, bom, isso aqui está muito desafiador para mim. Eu não quero perceber que essa raiva, eu fico triste com a minha própria raiva, eu não gostaria de sentir isso por outra pessoa. Ok, a gente ainda não está iluminado, entende? Mas aí a gente joga tudo fora. Não, 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 isso aí não funciona, não é verdade, isso não pode ser a minha mente, eu nunca pensaria desse jeito, isso aqui. É que só que tem horas que a gente não dá conta de ver que aquilo também surge, aquilo também surge. Sim, Ruim. aceitação, né? Aceitação. Isso. Mas aí eu já. Trabalho árduo, né? Porque várias vezes muitas pessoas sofrem fazendo mudanças por causa do externo, e seria muito melhor para a pessoa se ela desse só uma acomodada no interno. Normalmente a mudança, que eu já vi muita gente sofrendo, terminando casamento, mudando de casa, mudando de país, não sei o quê, porque ele não consegue dar para estar em volta dela. Aí a pessoa vai para outro e daí é muito Continua igual. ou continua igual. Né? Então, na verdade, ela só está acomodada no interno e ela ficaria bem. E aos poucos as coisas vão mudando. Vão mudando. Quando tu acomoda ou tu muda aqui dentro, né? As coisas ao redor vão também se mudando, né? Não é o veredito da acomodação, não é isso, né? Tu não vai mudar as coisas. Não é essa palavra. É que é sempre esse equilíbrio que eu acho que é o mais difícil. É, exatamente. O equilíbrio de tu saber o quanto que realmente isso aqui eu não dou conta e eu tenho que tirar da minha vida, ou o quanto isso aqui daqui a pouco eu dou conta de acomodar e vai facilitar a minha vida. Esse meio do caminho é muito desafiador, mas a gente não perder isso. Eu tinha um professor que sempre dizia isso, era budista, né? Ele sempre dizia isso, não adianta vocês ficarem querendo mudar o mundo. Não adianta. Quem mais vai ter que vir aqui dizer isso para vocês, que vocês não entenderam ainda? Não é mudando as coisas, as pessoas, os lugares que vocês vão ser felizes. Porque passando a régua, todo mundo só quer ser feliz. Passando a régua é isso. E aí ele fica assim, olha, percebe que não é. Não é. E não é uma coisa cognitiva. Faz qualquer outra coisa. Sei lá, reiki, constelação, tem gente que odeia constelação. Enfim, inventa um troço para fazer. Para ver se tu consegue lidar com aquilo, né? Mas é a gente com a gente mesmo. A gente com a gente mesmo. Olhar para dentro não é cada um decidir o que é melhor e o que lhe convém em determinado momento. Pelo contrário, exige o exercício individual, mas com a reflexão sobre o impacto coletivo da sua ação.
Definir como agir de maneira correta, independente das circunstâncias. Isso como construção de caráter. Este se torna um grande desafio da prática das virtudes no dia a dia. É justamente isso que a gente acabou de falar, né? Textos antigos do yoga abordam a questão do comportamento e do estilo de vida, entendendo que ninguém pode pensar em boa saúde, controle da atividade da mente e qualidade de vida sem questionar prioridades e valores. Por isso, entramos na questão do conhecimento, entendimento e práticas dos yamas e niyamas e dos 20 valores também no dia a dia da nossa jornada, que os yamas e os niyamas são a base da ética por Patanjali, e os 20 valores são de Krishna, até que eu te pedi aquele dia, né, as diferenças que eu tinha a dúvida, né. E daí eu coloquei num slide ali, né, os 8 aspectos que foram organizados por Patanjali, que é os yamas, os niyamas, os asanas, o pranayama, o pratyahara, dharana, dhyana e o samadhi. É que daí ele fez a árvore, né, e organizou, né, nessa ordem. Aí eu vou falar um pouquinho dos yamas e niyamas. Eles devem ser praticados como um voto por aqueles que aspiram ao autoconhecimento. Yama e niyamas são condutas íntimas e relacionais que devem reger um praticante em seu cotidiano. Aí eu coloquei assim brevemente uma explicação sobre cada um, porque senão a gente poderia ficar aqui a vida inteira, né, falando e discutindo sobre cada um deles, né? A gente nunca vai aprender tudo. Então, os yamas, né, que são o que a gente não deve fazer, né? Assim, é a ahimsa, satya, verdade. Brahmacharya, asteya e aparigraha. Então, o primeiro é a não violência. A não violência é uma prática muito valorizada, tanto que se tornou uma das bases de toda a filosofia e prática do yoga. Nossa capacidade de exercermos a não violência está vinculada à prática proativa da coragem, do equilíbrio e do amor próprio, da compaixão pelos outros. Quando estamos equilibrados, vivemos automaticamente na não violência. A não falsidade, Satya. A joia de Satya é temerosa, mas é boa. A verdade tem o poder de corrigir erros e acabar com tristezas. Embora o verdadeiro nem sempre seja agradável, ele é confiável e a verdade é sempre fluida. Muito boa essa frase. Né? Mas isso é uma coisa interessante. Que os professores dizem é o seguinte: tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa pega um niyama e faz um voto. Agora eu só vou falar a verdade. Depende. Sempre vai depender da motivação. Às vezes é melhor mentir ou ficar calado, mas às vezes até tu mente, assim. Vai muito da motivação. O que acontece? Igual quando tu está educando uma criança. Pensa que Patanjali pegou aqueles malucos tudo da Índia e vamos dar um norte para esses malucos aqui que querem fazer yoga. Então, assim, não mente. Ponto. É igual tu diz para um filho. Não mente para mim. Tu não vai dizer. Depende da tua motivação. Aí tá ferrado. Então, para uma criança, tu diz não mente. Então, para quem está começando, não mente. Para quem já tem um pouco de discernimento, não é não mente. Às vezes tu vai mentir, tu vai dizer uma coisa que não é verdade para uma pessoa, mas vai da tua motivação. Sim, por isso que assim é um estudo muito profundo, né? Uma coisa assim que a gente, né? Então, no primeiro, não mente. Tem algumas horas que tu, olha só, ficou legal, tá bonito. Que aí é aquela coisa do jogo de cintura. Por exemplo, eu vou chegar para minha mãe e dizer, não, realmente, mãe, tu tá horrível nessa cama. Ela diz, eu tô feia, tô virando um bicho, não sei o quê. Sim, né? Dificilmente alguém morre bonita, né? Mas o jeito dela. E eu vou dizer, não, mas não, tá bem, sabe? Não é, tá normal, tá legal. Isso é
Não, sim, com certeza. Vai dar A motivação, motivação do né? momento. Só que aí para uma criança, para um iniciante em Tem que prática dar a base, né? espiritual, tu diz, não mente. Se tu não Base. tem esse discernimento, porque o que que a mente faz? Usa sempre isso como desculpa. Aí tu já sai mentindo com a tua motivação. É isso. Exatamente. Que é o que a criança vai fazer. Não, eu fiz o tema assim, posso brincar. Aí a gente vai Exatamente. "Não, junto. Já escovei isso daí. É, Já Tem isso não sei. não, Pensa um pouco mais. não sei é não bom. sei, fala de novo. Não lembro. Não lembro é clássico. É. Então, tá, a não falsidade. O não roubar, né, ou a honestidade. Essa joia nos incentiva a levar uma vida com integridade e reciprocidade. Tem uma parte que fala assim que eu achei muito interessante, que é não roubar do outro, né? Pode ter vários sentidos o não roubar, né? E essa não roubar do outro, eu nunca tinha me dado conta, sabe? E como a gente faz isso, né? Direto com as pessoas, assim, a pessoa vem, assim, te conta uma coisa, eu fui viajar para tal lugar, e tu vai, mas eu fui para. Tu rouba da pessoa naquele momento, sabe? O que ela foi ali te contar, como era a alegria. Gente, eu não sei, eu parei para olhar para mim e eu vejo que eu sabe? Para mim isso foi muito interessante, porque tem várias maneiras de tu roubar, né? Roubar do outro, ou enfim, né? Por isso que eu digo assim, é uma coisa que Não é me uma encanta. Não, me encanta porque assim, se tu parar e começar a olhar, meu Deus, como a gente vive assim, de uma que na maneira. verdade tu está roubando a alegria, Alegria, experiência da pessoa, né? isso, Mas eu fui para no seu. Você foi num lugar muito melhor. sabe, claro, não faz aquilo por mal, Mas né? Mas faz, né? Mas Vamos roubar o tempo. também. Sempre pega essa questão das pessoas que não têm noção, que estão roubando o tempo da outra pessoa. E é o Também, tempo da vida da pessoa. exatamente. Então, daí aqui o não roubar do outro, né? Em todos os casos que roubamos, fazemos situações se centralizar em nós e não no outro. Pode-se roubar de várias formas: roubar do planeta, roubar do futuro, roubar de nós mesmos, não acreditar em si, a baixa autoestima, julgamentos, críticas, exigir perfeição, são formas de prejudicar que destroem a essência da nossa vitalidade. E quando a gente rouba de nós mesmos, a gente também faz muito isso, né? A gente estava falando da Lê, né? Rouba dela mesma, a autocrítica, essas coisas assim, né? Acho que isso é uma visão bem profunda, né? Muito profundo. Roubar de si mesmo. É difícil, né? E a gente faz muito, né? E a gente faz muito isso. Brahmacharya. Brahmacharya, que é a moderação, literalmente significa caminhar com Deus. Essa instrução nos orienta a deixar para trás a ganância e o excesso, praticando a moderação e cuidando de cada momento como se ele fosse sagrado. Há uma gratidão e devoção em seu coração. O excesso não é necessário. Daí é uma frasezinha que tinha lá no livro, então eu achei bem bonita para colocar. O aparigraha é não cobiçar. A não possessividade, podemos considerar essa joia como simplesmente deixar algo ir. Essa joia nos convida a participar do jogo do divino, a ter total contato com o presente e depois nos desprender dele para que a próxima coisa possa acontecer. Aí fala uma frase lá também que eu achei interessante, que diz: um pássaro não pode se apegar ao seu poleiro e voar ao mesmo tempo. Nós também não podemos nos agarrar às coisas e sermos livres. Estou muito profundo nessas falas. Acho muito lindo, muito profundo. E a gente tem muito o que aprender, né? Porque a gente fala tanto de liberdade, né? E a gente mesmo se apega, não vou viajar porque meu filho vai chorar. Não vou viajar porque eu sei o que, eu vou fazer não sei o que. O campo é ar-condicionado, tudo que a gente estava falando, porque assim, é muito presente no nosso dia a dia. Tudo, cada fala, é tudo muito presente. Se a gente começa a se dar conta, assim, é muito.
E é o que a gente mais quer, né? Ser feliz. Ser feliz. Exatamente. Aí os niyamas, né, que eles são assim mais sutis, né, que é o que a gente deve ser e fazer, né? São os tapas, Ishvara Pranidhana, Ishvara Pranidhana, Santosha, Svadhyaya e Saucha. Então, o primeiro, Saucha, a pureza. Essa é um convite para nos purificarmos o nosso corpo, nossos pensamentos e as nossas palavras. A purificação nos traz clareza e nitidez à nossa essência. Os passos para limpar são diferentes para cada um, né? Então, não existe uma regra, né? Cada um tem um caminho, né? É diferente para cada pessoa. A outra é o Santosha, que é o contentamento. Abrir nosso coração com gratidão pelo que temos e praticar o paradoxo do não buscar. Vemos o que há por fora do muro e enxergamos o que não temos, em vez de vermos o que há dentro do muro e valorizar. Enquanto acharmos que a satisfação vem de uma fonte externa, jamais ficaremos contentes. Buscar realização no exterior sempre nos decepciona e afasta o contentamento do nosso alcance. O tapas, né, a disciplina, assim, que é uma coisa, assim, que eu vejo, assim, que é uma coisa que eu preciso trabalhar muito em mim, assim, disciplina, eu me acho... Eu acho que eu tô disciplinada. Eu acho que eu sou em algumas coisas, mas tem várias coisas, assim, que eu acho que eu deveria ter mais disciplina, coisas que me fazem bem, assim, mesmo coisas bobas, assim, como, por exemplo, bobas não, importantes, mas, assim, parecem simples, por exemplo, assim, de noite, às vezes, eu gosto de fazer um momento ali, ou de oração, ou de acender uma vela, qualquer coisa assim. E por muitas vezes eu não faço, sabe? E eu acho que é uma coisa que se tu colocar uma disciplina, que é uma coisa que me faz bem. Aí quando eu vejo, eu estou ali com o celular, em vez de estar fazendo uma coisa que me faz bem, né? E que eu acabo deixando. Então, assim, eu digo às vezes nas pequenas coisas, sabe? Eu sinto que falta em mim disciplina, né? E é muito importante. É que eu tinha um professor que também falava muito isso, era bem legal. Demorou para cair a minha ficha entender isso. Acho que só quando eu criei alguma disciplina em alguma coisa, assim. Porque a disciplina depois ela te leva à liberdade. Porque aquilo vira, no início tu tem que ter uma disciplina, até aquilo virar um hábito, não sei lá o quê. E aí depois que aquilo vira uma fruição, aquilo vira natural, aquilo te dá uma liberdade porque tu não abandona mais aquilo, tu é livre, tu não está mais aquilo por uma disciplina, tu não está fazendo por uma obrigação, mas tu faz, porque aquilo já faz parte da tua vida, né? Aquilo já está incorporado. E quando são coisas boas, é maravilhoso. Aqui, acho que era do Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. E é mesmo. Coisa assim, eu acho muito Disciplina importante. é liberdade. E então, daí, tapas, né, que é a disciplina, significa nos esforçarmos com determinação para tornarmos alguém forte nos tornarmos alguém forte e de caráter firme. Tapas está vinculado a escolhas diárias de interromper hábitos que não beneficiam o corpo e a mente. A purificação nos deixa ilesos e sem cicatrizes. Nós carregamos nossas feridas e também as bênçãos. O tapas nos faz vislumbrar que estamos dispostos a nos queimar para sermos abençoados. E esse é Svadhyaya. O estudo, o autoestudo, o estudo das escrituras. O estudo de si mesmo é conhecer nossa verdadeira identidade como algo divino e entender as caixas em que estamos embrulhados. Esse processo de conhecer a nós mesmos e as caixas que nos envolvem cria um caminho para a liberdade. O mundo e as outras pessoas simplesmente refletem o que nós vemos, não o que existe. Não são as pessoas e os acontecimentos que nos decepcionam, mas os nossos modelos de realidade. Daí tem uma frase que eu botei em negrito assim que diz: conheça-se bem a ponto de alcançar todo o seu eu e sua grandeza.
o caminho do conhecimento não segue uma linha reta também, né? Ele vai, que é o que a gente vem falando, assim, né? A gente lá, volta, vai para cá, para lá, mas é um caminho, né? Da mente, né? E a gente quer os saltos, né? A gente não quer, a gente não quer perder tempo e não, você pode, você pode daqui a pouco botar um tecido na tua vida para dar um foco maior na tua prática, qualquer técnica que te dê um empurrão maior, uau, tu salta o tal do salto quântico que a galera usa agora, né? Na modernidade. Que aí é saltos, né? Que é tu seguindo mais rápido, né? A vida passa muito rápido, né? Tu tem logo que se autoconhecer e saber como tu é mais feliz. Não tem que perder muito tempo, né? Não, e assim também eu acho que assim, às vezes a gente se perde dessa linha também, né? Por isso que eu digo, não segue uma linha reta, por mais que tu tente, tu quer seguir aquele caminho, quando tu vê, tu se perde em alguma coisa, e tu tem que voltar pro caminho, né? Então, vejo esse Eu sentido também. tive sua disciplina e um voto, sabe? Fazer um voto. Não precisa ser padre, freira, monge para te assumir votos. O voto é uma coisa que te fortalece a mente, sabe? Tu faz um voto, eu faço um voto que a partir de hoje eu só vou pegar o celular depois das 11 horas da noite se for uma emergência, ou ele tocar ou ele precisar, sabe? Tu faz um voto e quando tu consegue aquilo te é igual quando equilibra um elemento, equilibrando todos os outros votos. Começa, é igual quando a Fê falou, a pessoa vê que consegue. Então, tu faz um voto, tu segue, não, vou fazer um voto de todo dia, 5 minutos eu vou meditar. Aconteça o que aconteceu, eu posso meditar em qualquer lugar, fazendo xixi. Isso também traz uma autorrealização, né? E aí tu faz aquele voto, e depois aquilo vira normal, né? Mas é interessante tu ter isso, assim, para não ter essas perdidas. Essas perdidas fazem a gente perder muito tempo. É verdade. E o último, que é o Ishvara, Ishvara Pranidhana. que é a entrega. Essa joia pressupõe que há uma força divina agindo em nossa vida. Quando descartamos nossa rigidez e a nossa necessidade de controlar, quando participamos da vida da forma que ela se apresenta e quando fizemos nosso ego ter devoção por aquilo que é supremo, então podemos começar a sentir a dádiva dessa joia. E Swami Rama, não sei se é assim que fala o nome do cara, costumava dizer: faça o que cabe a você, não faça o que não cabe a você. Isso pode soar simples aos nossos ouvidos, mas são profundas para a compreensão da entrega. E também botei assim em negrito que a entrega não é algo passivo, né? Não é assim. A gente já falou muito sobre isso. Eu vou deixar, vou entregar, né? E daí fica ali. Como tu disse, assim, depende muito da motivação, depende muito do momento, enfim, mas assim, não é dizer que tu vai entregar, que tu não vai fazer movimentos, né, na tua vida, enfim, a entrega é de confiar, né, no fluxo, né? Todo mais assim. Eu acho que o Ishvara Pranidhana, que às vezes até é traduzido no lado mais hinduísta, eles traduzem como entrega ao Senhor. Devoção, né? Devoção, seria Brahma, né? O Criador de tudo. Eu acho que é muito uma questão de tu, de novo, quebrar o ego. Se tu for olhando, aí a pessoa vai dizer, mas qual é o problema do ego? O problema do ego é a gente acreditar que a gente é o ego. Não tem problema nenhum de ser uma ótima mãe, uma ótima profissional, uma ótima professora de yoga. Isso não tem problema nenhum. O problema é tu acreditar nisso. E aí tu realmente acredita no personagem que tu vive, a gente vive mais de um. Quando tu estava falando de esquizofrênico, eu estava pensando, mas todo mundo é esquizofrênico. Eu sou uma aqui, eu sou uma eu sou com a minha filha. Controlada. E dentro dos padrões da maioria da sociedade. Porque quem vai dizer que ele está formando esquizofrenia? Ele só é a minoria numa sociedade que controla a mente do outro cliente.
Mas a gente meu marido falava isso há anos atrás, e tem dois médicos que falam muito isso, que nós somos várias personalidades, de acordo com o ambiente onde tu está. E é verdade, né? É verdade. E tá tudo bem, só que a gente aprende a controlar e te tornar normal dentro de uma sociedade que faz isso o tempo inteiro. E o esquizofrênico, ele é Sem freio. sem noção daquela vida, daquele super-herói, né? Que ele quer falar pra todo mundo, ele quer pular lá de cima da verdade. Se tu é uma puta na cama, né? Tu não vai ser uma puta na tua aula de yoga. Entendeu? Sim, Então, grupo de lingerie vermelha da rua, entendeu? A gente, eu acho que a gente só sabe colocar os seus quadradinhos Na sociedade, nos seus né? encaixes. É. Mas o bacana é que você imagina que chato tem que ser sempre a mesma pessoa. Ai, muito tedioso. Milhões de possibilidades, mas eu acho que é só isso que a gente se perde. E aí, o Ishwara Pranidhana, eu acho que é isso, é entender que é uma grande bobagem esse ego que a gente tem. Normalmente, quem começa a praticar yoga já tem uma ligação para esses lados, já não tem um ego tão forte. A gente poderia falar de um ego forte, aquele vizinho de vocês, querido, que você tem, né, que causa problema. Aquele o cara sabe perfeitamente quem ele é. Eu sou essa pessoa, e a pessoa se descreve. Agora, se perguntar para mim, quem é que tu é, Carla? Eu vou fazer assim, bom, de que ângulo tu quer que eu te fale, né? Aí talvez a pessoa olhe e diz, não, é louca, essa é louca, tem que internar. Não, certo sou eu, porque, enfim, eu tenho consciência de que eu me manifesto de várias maneiras. O nosso vizinho ali acha que ele é aquilo. Aí ali não tem Ishvara Pranidhana, não tem abertura, não está aberto ao todo, à criação. Ele é aquilo ali, ele já morreu aquilo ali, aí ele está preso naquilo e ficou. Porque às vezes dá problema, né? Às vezes a pessoa perde a esposa, perde o emprego, perde a casa que mora, ou sei lá que tragédia que acontece, e aí? Como a pessoa se reinventa? Como a pessoa interage de novo? Porque o problema não é perder o marido da casa, não sei o que, o problema é que tu não sabe como viver sem aquilo. É igual quando a pessoa descobre uma doença difícil, né? Aquilo tira o chão da pessoa, e a pessoa nunca treinou não ter chão. A pessoa tem que treinar, o que a Fê faz ali, treina não ter chão, treina virar de cabeça para baixo, treina fazer diferente. Porque em algum momento pode ser que a vida te bote nisso. E aí tu já, peraí, eu vou respirar aqui, relaxa um pouquinho, respira, tá ok, como, né? A pessoa não tem esse treinamento, tá tudo sempre muito certo. É uma tragédia, né? É o ahankara em sânscrito, é o ego. O ego que vai dar problema. Sempre é o ego que vai dar problema. Nunca é a consciência interna. É os nossos papéis que dão problema. É a gente acreditar demais nos nossos papéis, sabe? Coisa assim. Tem alguns que é claro que a gente vai ser super agarrado, porque estamos nos manifestando como ser humano. Tipo mães. Agora fala sério, esposa. Não vou até parar a gravação. E se o companheiro aqui um dia resolver deixar a gente? Ele não vai mais existir porque não é esposa, né? Aí tu fez um barracão, brigou, aconteceu, escândalo, largou a vida, não sei o quê, para pelo, né? Maravilhoso que aí, maravilhoso muda de ideia. Quando elas piram, né? Não sabem se não nem sabe o que gosta de onde fazer, Sem estar sempre acompanhada, sempre. E aí, né? Ou tu é a mãe. Agora tu é a mãe, tudo bem. Mas, tipo assim, eu sempre fui a mãe, sabendo que eu ia deixar de ser mãe. Acho que eu tinha um certo sentido da mãe, porque sempre foi muito, assim, independente. E eu não sou mais mãe hoje. Se faz o meu papel de mãe, é perguntar no WhatsApp, chegou bem, tá viva, tá tudo bem. É só isso, eu não pago mais as contas, não vivo junto, não vejo a cada 15 dias. Né? Se a minha vida tivesse sido ser a só mãe, mãe ali. não precisou, foi, mas eu já sabia que aquilo não ia.
chegar uma hora. E é o que a gente tem que ser a gente. Ela vai seguir o caminho dela, né? Então, saber que os papéis, eles... Mexe. É, Exatamente. Aí eu coloquei um desenho ali, né, da árvore, só para ilustrar, assim, que mostra que o Yama, né, o Yama é a raiz, o Niyama o tronco, né, que eles formam a base, né, por isso é tão importante. Aí, sobre os 20 valores de Krishna, o Senhor Krishna ensina através de 5 versos do capítulo 3 do Bhagavad Gita, os 20 valores essenciais para preparar a mente para o conhecimento do ser. Valores que, se aplicado no dia a dia do buscador espiritual, é de grande valia na caminhada em busca da evolução. Senhor Krishna, para o conhecimento ocorrer, ele disse, né, são necessários 3 fatores: o conhecedor, o objeto a ser conhecido e o meio do conhecimento. Os 20 valores. O propósito principal dos valores é a preparação da mente para o autoconhecimento. Esses valores abençoam de modo imparcial, tornando mais eficaz a mente. Os valores, eles aumentam a qualidade de vida de qualquer que seja a atividade exercida. Eu não falei de cada um, eu só descrevi, né, os 20, porque também, né, tu tá fazendo aulas, estudos, assim, então é muito profundo, né? Então eu só coloquei aqui, descrevi os 20, né, para conhecimento, assim. E então, de fato, tudo parece muito simples, muito óbvio. No entanto, as pessoas perambulam por incontáveis encarnações antes de se disporem a encarar a verdade perfeitamente simples e perfeitamente óbvia da sua existência. Que é o que a gente falou também, parece tudo muito óbvio, tudo muito simples, mas a gente não faz, então muitas e muitas vidas e seguir o caminho nosso caminho, né, de autoconhecimento e de evolução. Esses 20 valores, por resumir, bem assim, né, bem resumindo mesmo, assim, né, eles são só dicas que o Krishna dá para a Arjuna durante a batalha para te manter uma mente mais tranquila. Porque, resumindo, ele diz assim, se você não tiver uma mente tranquila, não tem como você olhar para dentro. Então, ele dá dicas de coisas que a gente deveria fazer para sempre ter a mente disposta e tranquila para olhar para dentro. Quando a gente está muito envolvida com questões externas, é lógico, está resolvendo questões externas. Isso já vai acontecer naturalmente, porque às vezes a vida te coloca em situações que tu não tem que tem resolver. escolha. Então, se tu não tiver um treinamento de tentar evitar que eu tinha um professor que também dizia isso. O início do caminho espiritual, porque o yoga é um caminho espiritual, essa coisa de espiritual parece que a gente é uma religião, mas não é isso, né? O espiritual é tu conhecer realmente quem tu é tentar entender a nossa existência. O início do caminho é tu tentar deixar a vida o mais tranquila possível, sem criar confusões, sabe? Ah, Carlos, mas agora eu quero, sei lá, morar na França. Tudo bem, eu te planejo para isso, quem vai? Mas não é mais fácil tu deixar a vida mais tranquila, sabe? Não te muda muito, não queira ter muito. Essa coisa que o pessoal acha que o pessoal que faz yoga é contra dinheiro. Não é. É que às vezes, para te ter muito dinheiro, para a maioria das pessoas, tu tem que botar 12 horas por dia no teu Muita trabalho. energia. Sono, cama, banho e comer. E às vezes namorar e criar os filhos. E qual é o tempo que a pessoa vai ter para sentar para ler um livro desses? Sabe? Então, assim, dinheiro é muito bom, é maravilhoso, mas será que precisa ter aquela casa de 4 milhões da Sara em Jurerê Internacional? Eu não sei, eu sou super feliz em vir a casa, uma casa alugada, uma boa casa alugada. Não precisei, daqui a pouco o trabalho da pessoa dá isso, mas daqui a pouco a pessoa sabe.
Conheço passa a gente que vida inteira. trabalhando. Sempre vai para pessoas de ônibus, foi super bom também. É super divertido. Nunca tinha ido na rodoviária de Três Coroas, para mim tudo era novidade, achei máximo. Entendeu? E estava super feliz. Então, aí vai do tempo que tu organiza a tua vida, né? Eu realmente quero morar na casa tal, barará, barará, né? Quanto isso vai Pode te cursar. Só que, às vezes, a galera vai para outro extremo. Não precisa virar hippie. Nada contra os hippies, É o mas caminho do meio, né? Que fala muito no yoga. sempre. Então, é isso, assim, né? É. Aí, assim, para finalizar, eu escrevi assim, né? Trilhando o caminho se faz a partir do desejo de estar nele, dando passos simultaneamente. Esses passos podem ser mais ou menos apressados e alguns caminhos podem apresentar mais ou menos dificuldades que os outros. Podem haver paradas, tudo depende de qual momento você se encontra. A filosofia e os ensinamentos do yoga nos apresentam ferramentas que favorecem esse percurso, ajudando a desenvolver discernimentos para conhecer a nossa essência. Aí eu coloquei uma frase para terminar que diz: todos nós carregamos dentro de si uma força suprema, a completude da sabedoria, uma alegria insaciável. Isso jamais falha e nunca pode ser destruído. No entanto, está escondido bem no fundo, e é por isso que às vezes a vida da gente se torna um problema. Russell Schmidt. Namastê, dá um abraço. Bom, Aprende, né? E a filosofia é um foco e aprofundando.